pessoal, tá começando mais um episódio do ClaqueCast. Esse episódio é super especial e a gente veio pro estúdio para gravar falando um pouquinho sobre a ação e o protagonismo das mulheres no nosso meio. É um episódio especial para o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Gabi, apresenta pra gente os convidados, as convidadas. Bom, já tinha muito tempo que a gente queria fazer uma roda de conversa e trazer mais pessoas para o debate. A gente sempre tenta, eu, João e a Isa, com um convidado no podcast, trazer um diálogo, fazer realmente uma conversa. E a ideia da roda veio nessa data que pra gente é super importante, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, no ano passado, a gente já tinha trazido algumas convidadas para o programa, mas de forma isolada. E esse ano, que bom, todas aqui. Vou começar apresentando pela Calu, que todo mundo conhece como Calu, mas é Carolina. Dona da Lucky You, que hoje é uma das maiores marcas aí do meio, está produzindo uniformes oficiais do time Brasil. E, além disso, é amazona amadora, é apaixonada, é mãe também. E antes de trabalhar no mercado equestre, já teve uma experiência aí vasta, né, fora, Calu, como o Gap, por exemplo. Então, tem aí um currículo de peso para a gente falar um pouco de mercado e a parte de lojas. Obrigada por topar. Obrigada sempre muito parceira da gente também. Chegou. É verdade, a gente namora essa ideia faz tempo. Faz tempo. É verdade. Obrigada. Michele ali do lado, Michele Bear, primeira mulher vice-presidente da Hípica Paulista, além de ser amazona também e grande incentivadora do esporte. Faz um trabalho espetacular na ecoterapia da Hípica Paulista hoje em dia. Mãe da Stephanie, que também é amazona. Isso. Avó também, atualmente, de mais uma que vai ser amazona. Já duas. Então tem um legado aí de mulheres também na família. Obrigada, Michele. Imagina, obrigada pelo convite. Bia, criadora, uma das, talvez, primeiras mulheres criadoras do Brasil. Acho que junto com outras, sim. Não, acho que não foi a primeira, tem umas outras aí. Aras Feroleto, Talvez a mais muitos jovem anos. mulher, talvez isso. Muita história, né? Cavalos Olímpicos, grande parceira também, tá com a gente aí em todas as gravações de leilões, sempre discutindo assuntos sobre, enfim, o momento atual do mercado. Obrigada, Bia, por topar estar aqui com a gente. Super bacana estar aqui com vocês. E por último, Gabi Placo, que também era um convite, a gente já tinha conversado em entrevista antes, né, para 2Claque, é amazona, formadora de cavalos novos e faz um trabalho aí super bacana na parte de iniciação técnica do chão, né, o horsemanship, e todo esse trabalho aí super sensível com os cavalos. Obrigada, Legal. Gabi. Obrigada pelo convite, espero que seja ótimo o nosso papo. Sim. Sim. Bom, eu queria começar falando um pouco do momento atual do mercado, do esporte. Eu acho que a gente está numa crescente aí, né, para todos os lados. Então, a criação aumentou muito, o esporte cresceu muito. Como para vocês, e aí eu quero entrar em todos os viés, é uma conversa aqui, mas como é que para vocês reflete o papel que vocês ocupam atualmente no esporte, no mercado, nesse presente boom, né? Eu acho que vou começar aqui, meninas. Eu acho assim que a gente está vivendo um momento assim que está muito rico no sentido de a gente ter um mercado realmente cresceu muito nesses últimos anos, né? A gente tem um mercado que impressionante, a gente que está aqui há 30 anos, né? Isso é maravilhoso. Acho que cada área acaba absorvendo isso de uma maneira positiva. Como criadora, o que eu vejo, e que é um aspecto que a gente tem que estar sempre muito atento, é que hoje a gente está com um modismo muito grande de alguns nomes, de papéis, de cavalos. Muita gente no cavalo que desconhece muito e não consegue avaliar, então está sempre muito percebendo o cavalo de uma forma conceitual, que eu acho que a abordagem pode ser um pouco diferente. Então, assim, eu acho que como criador eu tento não só criar cavalos muito bacanas, cavalos parceiros do esporte, mas principalmente, durante as conversas com as pessoas, com os novos proprietários, tentar passar um pouco de conhecimento, para que eles compreendam como é que é todo esse fluxo, que não é simples. E é uma coisa que é carente, né, no nosso esporte, a informação. Você não tem uma literatura fácil, você não ensina cavalo de uma maneira ABC, Não, né? claro. Então, tem uma coisa eu acho difícil que aí. desde o nascimento do potro, na verdade, desde a gestação da mãe, do nascimento, o manejo,
o espaço necessário para um potro se desenvolver, uma série de conceitos aí que são tão importantes. Então, assim, eu tento fazer muito isso com as pessoas que chegam até mim, que são jovens, que estão tentando compreender como é que funciona esse mercado, para que colabore, que sejam pessoas positivas, porque, como você disse, a gente vive um momento diferente e também um momento onde que estão olhando muito para o nosso esporte. E não de uma forma boa, né? Então, a gente tem que fazer com que as pessoas compreendam que a gente tem que fazer isso de uma maneira muito positiva e muito respeitosa. Eu não acho que não é uma forma boa, eu diria, acho que é uma forma, assim, não tem muito conhecimento, no sentido de, acho que quem tem conhecimento, quem está no esporte há muitos anos. Isso. Mas à medida que o esporte cresce, entra muita gente nova. E eu não sei se eu diria que isso é do nosso esporte, é pelo menos do nosso esporte no nosso país. Né? Porque fora tem formação, tem faculdades, né? A gente até tem a Universidade do Cavalo, mas eu mesma nunca tive muito contato. E aí eu vou para o nosso lado, que eu acho que é mais parecido até onde a gente atua, vocês como 2CLAC, a gente como Lucky, que não é o cavalo na criação, mas é tipo, onde estão os números? A quanto cresce por ano? É um mercado que é injetado quanto mais dinheiro por ano? Aonde esse dinheiro está distribuído como? É na compra do cavalo? Ou são as pessoas consumindo mais material, não consomem mais material, compra mais culote, compra mais blusa, não compra? Não existe. Acaba sendo mais informal, né? Você não tem essa informação, você não sabe. O varejo, no geral, no Brasil, ano passado, cresceu 13%, liderado por consumo. Não. E o cavalo cresceu quanto? Até como você tangencia para um investidor, né, no nosso mercado, como é que você consegue fazer um business case para que esse investidor venha, né, em todas as áreas, não só na criação de cavalos, né, investimento em cavalo, como no vestuário, que é a sua marca, exato, né, como business. em mídia, como você que desenvolve coisas diferentes. A Michelle na ecoterapia que já conseguiu tantos investidores interessantes, mas é difícil tangenciar isso, Muito. né? Muito. Bem difícil. O tamanho, o retorno, né? Eu sinto... Você tem que ir a pequenos passos e tem muita gente que entra no hipismo e acha que vai pelo modismo. Isso que você estava falando de Exato. criação. E não é assim. Se você tem um conhecimento mais abrangente, a coisa é muito mais complexa, né? Para você conseguir, por exemplo, a Bia aqui, o que ela consegue são estudos e pesquisas e tudo. Mas além do estudo ainda tem o sentimento, né? Você pode estudar, verdade. tem o livro, tem a regra, tem o entender, mas na hora ali você... E aqui eu acho que vale para todas vocês. A Calu, na hora de desenvolver o uniforme que vai servir para quem monta, que é atleta, que tem que ser não só funcional, mas enfim, também está alinhado com o mercado da moda. Você na criação, não existe matemática, mas existe algumas coisas que você sabe que não dá para fazer de cruzamento. Claro. Então, a Gabi nem se fale, mexer Sentimento com o é com cavalo. ela, né? Exatamente. E o que me veio agora, esse pensamento, realmente o mercado cresceu demais, são muitas pessoas novas, mas até que ponto os profissionais conseguem dar conta de todas essas pessoas, né? E novos profissionais se formando. Acho que essa conta, será que a gente tem profissional bem qualificado para atender toda essa demanda de gente nova chegando? Né? Então, acho que, não sei, me veio esse pensamento. Então, a formação, acho que também é muito importante, né? Formação de professores, tratadores, enfim, todo mundo que lida com cavalos. Você está falando isso, eu até já lancei essa proposta para Paulista e para Santo Amaro, que eu acredito que essas duas grandes hípicas, né, que são referências no esporte, deveriam juntos colaborar numa ação de formar profissionais para o cavalo. E não estou nem falando de cavaleiro, mas estou falando de tratador, de enfermeiro, que a gente está tão carente, né? Sim. Então é mais um investimento, né? A gente está falando de investimento, né? Quem seria o investidor disso que teria interesse nisso, colaborado e talvez pelo conhecimento dessas duas instituições, né? Que talvez, eu não sei, mas talvez seja muito importante que as instituições compreendam o papel que elas têm na nossa sociedade, né? Que é um papel... O que eu tenho entendido que a Confederação Brasileira tem tipo, com o FEFO, agora estamos mudando o mandato, tudo, então a gente ficou bem próximo deles, tem essa preocupação estavam com essa preocupação de formação, de estimular a escola, porque eu acho que no final, né, nós estamos falando de criadores e aí já é um conhecimento extremamente requintado do cavalo, do que vocês estão falando, mas assim, a base de tudo, onde nascem as coisas, né? Onde nasce realmente aquela pessoa
que fica apaixonada aos 50 anos de idade, volta e é amadora lá, porque um dia eu fiz a escola da Santa Amaro quando eu tinha 14 anos de idade, né? No final. Então, como a gente estimula isso, como a gente faz com que esse berço do esporte, né, dê conta de ter informação suficiente para você realmente ensinar a coisa certa, falar a linguagem certa, passar pelos processos, né, nas horas certas, e aí, né, formar a categoria de base, ou apaixonar pelos os amadores que voltam sempre a escolinha é só porta de entrada, no geral, pode ser numa hípica grande ou numa hípica do interior ou numa desses condomínios tão na moda que estão, né, hoje entra na Baronesa, tem uma hípica, na Boa Vista tem uma hípica, que vão saindo pessoas de lá, assim como tem, né, na Bahia, em Minas. Então, eu acho que essa coisa, como que você consegue, porque ele é amplo, né, o nosso espaço. Ele está falando desde a escola, a criação de cavalo, alta performance. O mercado está crescendo e é um pouco informal, mas está cada vez mais nichado, né? Acho que como as outras profissões, a gente tem a 2Clá, que antes fazia o marketing, se especializou na produção de conteúdo, enquanto isso tem outras agências aparecendo voltadas só para o meio equestre. O veterinário tem o fisioterapeuta, o nutricionista, o dentista, então a gente também está nichando, né? Eu acho que vocês que estão há muito tempo devem ter percebido também essa mudança no mercado. Eu acho que a beleza nisso tudo que a gente está assistindo agora, acho que é um privilégio a gente estar vivendo esse momento. Há 30 anos atrás, quando eu comecei e tudo mais, me parecia, eu sou engenheira de formação, me parecia que a equação do hipismo, ela não fechava. Não fechava a conta. Porque não tinha... Como eu não falei como amadora agora? Eu falei só como amadora. Pra gente não faz essa equação, para mim, parecia que ela não tinha uma... Ela não estava definida, ela era incerta, os fatores não se combinavam, porque faltava dinheiro, faltava investimento, faltava gente praticante. Às vezes dá uma sensação de que a bolha é minúscula, né? Vai rodar para onde mais? Já alcancei todo mundo, e agora? Para onde eu cresço? Porque é importante, né? Se você pega o Brasil, saiu, acho que há uns 15 anos atrás, uma informação, um levantamento, você falando de levantamento, que o cavalo era a indústria que mais empregava no Brasil, mais que a indústria automobilística. Esse estudo, acho que de uns 15 anos atrás. E aí a gente está falando de todos os cavalos. Nisso a gente é míope também, né? A gente olha para todas as modalidades. De todas. E não só isso, a lida no campo, exatamente, do sul ao norte do Brasil. Mas o nosso microcosmo, mesmo assim, eu acho que progrediu muito, porque hoje você vai numa prova, você não conhece todo mundo. Antigamente a gente ia numa prova, você conhecia todo mundo. E que é uma maravilha. Eu acho que quanto menos a gente conhecer, melhor. Né? O mercado está mais... Né? E eu começo a enxergar que a equação está se formando de uma forma inteligente. Que é isso que a Isa estava falando, os nichos estão se demonstrando, né? A gente hoje, antigamente era impossível comprar um culote no Brasil, porque não dava para vestir. Hoje em dia, putz, você uma marca nacional fazendo. Hoje em dia, e veste bem até mulheres da minha idade. Né? Oi? Não, por favor. Só voltando aos tratadores, a gente na Paulista, na Hípica Paulista, né? Que não é na Avenida Paulista, esses últimos 4 anos que eu estive como vice-presidente, a gente procurou enxergar os tratadores, então a gente trouxe a Universidade do Cavalo, a gente marcou aulas com eles e no final eles tiveram diplomas e foi uma coisa tão bacana e tão gratificante, não só para eles, mas para a gente também, porque eles se sentiram enxergados, valorizados, né? Claro, parte importante da cadeia. E na verdade, assim, o meu tratador, às vezes, não desmerecendo, mas ele vê e entende coisas que, assim, o que quer fazer? Quer chamar o veterinário? Não. Eu já tenho como resolver de alguma forma. Como resolver de alguma forma. Então, para eles se sentirem valorizados, é uma forma de trazer novos personagens, querer entender que é uma profissão também, né? E mesmo na carteira de trabalho hoje, eles são registrados hoje como cavalariço. Porque antigamente não era, não né? era.
Então, tinha essa limitação, né, na carteira de trabalho. Isso foi um ganho para um ganho enorme, né? E é isso, eu acho que, por isso que eu estou falando dessa equação, como você está dizendo, eu acho que todo mundo está sendo enxergado hoje, né? Eu acho que a gente vive um momento super rico e poderoso e positivo, porque você que trabalha especificamente na formação, né, o horsemanship, a inteligência nisso, hoje as pessoas enxergam o valor disso. Então, não, a quantidade de leilões que tem, esses potros precisam ir para algum lugar, né? Eles precisam ser iniciados. Você passa os seus. Ela é a próxima o que degrau. eu quero dizer no final é que assim, eu vejo que a equação está se formando de uma forma bonita, inteligente. Claro, a gente tem uma série de questões que tem que ser tratadas, mas em tudo, né, gente? Em tudo. Em todas as outras profissões, todos os outros esportes, você tem questões. Mas eu vejo assim, um momento muito positivo do hipismo, muito. Você tem a visão de equação, eu tenho a visão de pirâmide. Eu acho que a gente está conseguindo aumentar. E aí a analogia da pirâmide vale tanto para a questão das mulheres, que eu acho que é legal a gente trazer isso, que a gente sempre fala no podcast, quanto a pirâmide do esporte mesmo. Você tem que crescer a base. Isso não quer dizer que a gente vai ter 10 cavalos olímpicos no próximo ciclo. Não, mas para chegar para chegar Podemos 2... ter 8, né? Essa base tem que ser muito grande. E um pouco do que a gente fala da pirâmide invertida, né, na questão das mulheres, é a quantidade de meninas que a gente tem na categoria de base, competindo ali, júnior, até júnior. E aí, quando chega no pico ali do profissional, pouquíssimas. E acho que nesse sentido a Gabi, que é amazona profissional, né, pode falar um pouco do que é ser amazona profissional, como é difícil ou não, o quanto essa igualdade que o esporte prega entre homens e mulheres é real ou só na teoria? Então, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade forte, sempre tive, trabalho desde os 15 anos profissionalmente com cavalos, monto desde os 7. Então, eu nunca tive muitos problemas com homens desrespeitosos ou algo assim, porque eu sempre me coloquei, eu sempre ocupei o meu espaço de uma forma respeitosa também com eles, enfim. Mas eu vejo muitos problemas, né, durante minha carreira toda, meninas e mulheres que já não têm tanto essa autoconfiança mesmo, enfim, sofrerem com um certo tipo de preconceito ou de desrespeito por outros colegas, ou enfim. E é um meio muito masculino, né? Falando até dos tratadoras mulheres. Esse ano que a gente começou a olhar... tem 2, 3. Para banheiro, para tratadora num concurso. Você até levantou, né? Sim. Essa bandeira um tempo Eu tive uma tratadora maravilhosa que trabalhou comigo, incrível, super cuidadosa com os cavalos, trabalhava mais do que os homens, até ela era incrível. Em termos até de força física, ela trabalhava como qualquer homem. E realmente, em alguns concursos, ela foi e me relatou que não tinha um banheiro feminino, por exemplo. Então, que os tratadores ficavam na porta e não deixavam nenhum homem entrar para que ela pudesse tomar o banho dela. Que bom. Porque eles faziam isso entre eles, era o jeito, era a forma que eles conseguiam fazer com que ela tivesse um momento para ela, mas as condições do banheiro, vocês imaginam que são 80 homens para uma mulher. Uma mulher. Então eu levantei isso num post até, enfim, não para criar uma polêmica, mas para dar consciência para as pessoas, né, que talvez os dirigentes do clube ou, enfim, organizadores não tinham essa visão ainda, não olhavam para as mulheres como tratadoras, que é muito diferente da Europa. Na Europa você vê que tem muito mais mulheres. Ao contrário, né, acho que tem mais mulheres. Muito né? mais o equilíbrio mulheres. É diferente, né. Eu acho que as mulheres, na nossa sociedade, né, não é só no hipismo, né, a gente está... tendo movimentos muito bacanas das mulheres se posicionando, mulheres CEOs, presença em conselhos. A gente sabe que ainda, acho que se não me engano, é 5, 6% das mulheres presentes em conselhos de grandes corporações, que é muito pequeno ainda, né? Mas a gente está vendo, quando eu vejo assim, como criadora e conversando com criadores e tudo mais, muitas vezes eu percebo um pouco assim, sabe, os homens... No final do dia, quando você vai eles fazem a patotinha. Eles fazem a patotinha deles. Assim, impressionante, assim, né? O clube do Bolinha. Então você tem que toda hora, né? Eu até brinco com os meninos do Friends, né? Que às vezes estão só eles. Eu falei, gente, chega de clube do Bolinha. Mas hoje eu já tenho uma condição de fazer isso, né? E jovem não.
Então, assim, para as meninas mais jovens, é claro, respeito, né? Harassment, nem pensar. Como falar harassment? Assédio, nem pensar. International. International. Nem pensar, isso é inaceitável. Mas essa questão, assim, de muitas vezes você não participar e tudo mais, encontre de alguma forma como você chegar. Porque tem sempre um homem, e hoje as gerações mais jovens, eu acho que é mais fácil isso, tem sempre um homem que é um cara que compreende a importância da mulher, a visão da mulher, que é diferente, e que vai ser um patrocinador seu, entre aspas, porque eu não estou dizendo patrocinar, mas assim, te convidar para grupos que você consiga mostrar o seu valor e tudo mais. É difícil para as mulheres, mas eu acho que as gerações estão melhorando muito, a minha visão. Se eu pego eu, que tenho minha idade, pego meus sobrinhos que têm 20, 25 anos... Estão muito mais internalizadas certas coisas, a briga é outra, assim, né? Ela já se impõe também de um jeito, meio que você falou, né, Gabi? Eu já me ponho de um jeito que eu não deixo muito espaço para fazer essa diferença. Mas é uma luta, tão né? grande. É uma luta. E é geracional o que a gente está dizendo é o seguinte, eu não queria que ela tivesse essa luta, nós não queríamos que ela tivesse essa luta, nenhuma de nós, né? Que fosse... Mas ainda não é assim. Não mas é eu acho assim. que É mais um tá pedacinho da equação que eu acho que está começando a melhorar. Mas está melhorando. Estamos Tá caminhando. melhorando, Até estamos pela caminhando. presença, quando a base aumenta, né? Quando tem mais mulheres trabalhando, mais mulheres em diversos... Até por isso que a gente quis essa diversidade, né, aqui, de diversos papéis. Hoje a gente cria os filhos, né? A gente já vem de uma outra geração, então a gente já chutou portas. E aí a gente está colocando outras mulheres para ter esse espaço, para ter esse espaço. Então, elas já vêm com uma outra bagagem. Gente, vocês já chutaram várias para a gente poder estar aqui gravando. Chutamos no bom sentido, mas eu acho que tem umas coisas que é parte da indústria, que é a estrutura da nossa indústria, que ela beneficia para que, ao contrário, aconteçam algumas coisas, como a gente falou, né? Então, as mulheres profissionais são muito a minoria, a menor parte do que, né, os homens profissionais. E é muito louco. Então, vamos pensar na minha indústria, em roupa, na parte de consumo, né? Então, eu estou chegando no esporte. Aí eu vou ter um professor. Aí você chega no esporte muito ignorante, a não ser que você tenha um pai que conhece de cavalo, ou você tem a sua família como as suas netas, já tem você, tem a avó. Então, é outra coisa. Amigas. Pensa alguém que, né, começou. Aí você entra, aí o seu professor, no geral, é professor. É um professor. Mas você não sabe nada, você não sabe qual é a cela que você vai comprar, você não sabe o cavalo que você vai comprar, você não sabe que roupa usar. E é geralmente o homem que fala essa roupa, essa cela, essa bota, esse estribo, é sempre um homem que está te aconselhando na nossa indústria. É muito difícil. É interessante esse seu ponto, é bem interessante isso. Porque a gente sente isso bastante na Lucky, a gente se dá bem com muitos profissionais homens, muitos. Então, não estou falando desde uma crítica, eu estou falando desde a análise de como é. Como acontece, né? Como acontece. Ele se apresenta dessa forma, né? O mercado se apresenta dessa forma. Ele é assim, de 10 profissionais hoje, 9 são homens. Ou mais. Ou mais. Eu acho que é demais. Não, mas né? Pode ser. É o que eu estou pensando. Na Stephanie Macieira, na Deia, na Cassetari, na Vanessa Blau. Estou pensando nas que são clientes minhas, sei lá, mas e todos os outros homens, entendeu? Então você fala, é muito... então, assim, e tem menina que chega assim e fala, e eu realmente olho, eu vou ver se o meu professor acha bonita a minha blusa, eu sério. Se sua amiga acha bonita a sua blusa, entendeu? Porque tem essa autoridade, ganha essa... Porque quando você não conhece um assunto, você entrega a autoridade daquele assunto todo para aquela pessoa. Mas você sabe, pegando um pouquinho o seu gancho, eu gosto muito de assistir entrevistas entre essas celebridades mulheres americanas, né, do showbiz, elas são muito interessantes, né, e estão numa posição de super destaque, né. E eu gosto muito de assistir, que tem uns bate-papos muito bacanas, para quem não viu, vejam que é muito legal. E elas falam uma coisa que eu acho que a gente não sabia que acontecia, que é as mulheres, elas tinham uma competição entre si,
que parou. Acho que a gente está muito mais E a empática. gente evoluiu muito nisso. Mais Tem parceira até entre aquele nós. negócio, Que a mulher se veste pra mulher, né? Talvez também um Também. negócio de, um time de mulher é mais difícil, porque trabalhar com mulher é difícil. Exato, mulher cria existia picuinha entre exato. as outras. Sim. Exato. Sim. E você imagina essas Sim. celebridades falando no nível delas, quer dizer, a competição entre elas qual é, né? Elas já estão No em topo. patamares tão altos, né? Mas mesmo assim elas enxergam que isso acontece e hoje elas estão quebrando essa barreira. E como elas são referência, acaba que isso tudo A gente meio que desce se pra uniu. gente. Na verdade E a isso que gente acontece, a gente e a se minha uniu. mensagem é a gente precisa se unir mais. Mais. Então eu tento fazer muito isso. Sempre que me pedem alguma coisa, eu indico uma mulher. E me pedem muitas coisas. Então eu indico mulheres, porque eu acho que é uma forma da gente estar sempre, né? Porque já tem muitos homens. E olha, eu tenho amigos incríveis nesse mercado. Eu acho assim que tem pessoas que não são assim perfeitas como ser humano, que não tem menor preconceito. Então, eu estou dizendo apenas para a gente puxar as mulheres e trazer todas, entendeu? Porque tem umas que têm dificuldade, que não têm a personalidade. Você podia dar um treinamento se é a sua personalidade, hein, Gabriela? Posso dar? Eu, com sua certeza. Fazer um TED Talk. Fazer um TED TED Talk, ó, Talk, pronto, tá dada a dica. Não, e eu acho super importante, porque eu vejo mulheres que se sentem inferiores ou menores, ou enfim, por um comentário de um homem, Exato. ou é isso, pelo homem não dar um espaço, não respeitar o espaço dela, na verdade, não é dar, né? É Exato. respeitar o espaço que cada pessoa tem. E eu tô super disposta a ajudar todas. Quem Eu acho sabe, que né? Aquela coisa, É né? isso, que as se a mulher mulheres fala alguma se coisa, unirem. reclama, ou ela é histérica, ou ela Exato, é doida, é. e o homem não. O homem é... E eu acho que que as mulheres se unirem não contra os homens, mas para a gente dar suporte umas para as outras, Exato. né? Para a gente conseguir um espaço maior, mais consistente, enfim. Claro. É isso, E com inteligência, né? Aquela que, né, que tem o skill para fazer tal coisa, né? Exigindo da mesma forma que você exigiria, né? Não Mas é tem uma coisa, eu acho que patronizing. acontece no nosso meio, que ela é bem forte. E ela diz respeito a esse machismo, a tudo isso que nós estamos falando, que na verdade é uma forma da nossa sociedade Exato. de funcionar, né? Então, Exato. eu só acho que a gente, de verdade, a gente tem um extrato muito condensado de vários acontecimentos, né? Porque o mundo hípico, no final, está crescendo enorme, mas o que a gente falou, é um microcosmos. Né? Então, é como se você pegasse um retrato da sociedade e pusesse, eu brinco, eu acho que a gente às vezes é uma grande cidade do interior. Porque você vai nos campeonatos, são as mesmas pessoas. Você é uma grande cidade do interior. Todo mundo sabe, você viu o que aconteceu com o cavalo dela, não sei o que lá, né? E o que aconteceu? Ela brigou, não viu? É uma grande cidade do interior. Você está sabendo? Você está sabendo. E assim, é de verdade, é no mínimo muito curioso, porque tem gente que vive aquilo, e só vive aquilo. E eu tenho essa necessidade de sair, entrar, para não perder a perspectiva. Porque eu acho que às vezes a gente pode perder a perspectiva, porque o assunto é só sobre cavalo, é só sobre isso, e a vida era composta de muitas outras coisas, né? No meu caso, eu preciso estar olhando cultura, preciso entender o que as meninas de 13 anos estão achando interessante, as de 15 estão achando, o que está acontecendo, por que as minhas de 17, 18 às vezes migram para outra marca, o que é legal na minha roupa que acomoda uma mulher hoje de 30, 40, 50 anos. Então eu preciso estar olhando para fora, o bem-estar, o wellness, doar, trabalhar, terapia. Se eu não estou, eu fico fazendo roupa para quem faz cavalo, monta cavalo, Claro, e fica muito pequeno, fica muito pequeno, né? Então, dito isso, né, eu falo, eu acho que assim, existem os homens, muitos homens no nosso meio, e tem uma coisa de política, né? Eu adoro conversar entre eles levam uma conversa incrível. não tem? Então, nossa. Porque a gente mistura três coisas, E fala tudo ao mesmo tempo. que é competição, seja a competição não só na pista, qual é o meu melhor cavalo, a melhor linhagem, a melhor roupa, a melhor foto, a gente está competindo entre nós. Mal ou bem, a gente pode fazer muitas alianças, mas vamos no extrato do negócio, a gente compete na pista com cavalos, que vale muito dinheiro. Então não adianta assim, olha, se eu tenho 100 para comprar um cavalo e a pessoa tem 500, e a gente monta igual, provavelmente ela vai melhor que eu na prova. A Mari Cassetari trouxe isso quando a gente falou de igualdade no esporte. Ela falou, o esporte não é igual e ponto. E ponto. Independente de gênero. Claro. Não E existe ponto. igualdade Então, assim, de mas condição. tem ego, né? Então, porque quando você fala de competição e dinheiro, tem ego. Olha esse lugar. E o que é mais interessante, eu acho que o nosso esporte também é muito interessante porque você mistura
o profissional com lazer. Porque, veja, eu sou executiva de uma empresa, numa multinacional americana. Então, eu trabalho lá durante a semana e tal, mas eu estou lá em horários de trabalho, é uma a sua vida, a sua profissional, business e tudo sim. mais. Ali nos lugares que a gente frequenta do hipismo, nas provas, nas hípicas, né? É uma mistura, né? Porque você vende a sua roupa, mas você monta. É seu professor, é seu cliente, a outra compete com você, é uma grande fotografando e competindo na mesma prova. Exato, e eu vendendo na loja, competindo, assim, tipo, meu namorado, ele olha pra mim e fala assim, não, amor, tô indo trabalhar. Você tá indo pra hípica. É de verdade, isto é um trabalho. Exatamente. Mas isso mesmo. Porque mistura o prazer, o lazer com isso, né? E até talvez seja um pouco o que dificulta a profissionalização, né? Porque é muito lazer envolvido, vira mais um estilo de vida do que um business, né? Eu acho que é bem isso mesmo. Eu tinha uma moça que trabalhava com a gente, fazendo algumas coisas administrativas do Aras e tal, e que ela não entendia, mas ela comprou um cavalo, mas ela te entrega tal produto e você vai convidar também para o jantar. Quem que é essa? Ela é tudo, né? Tudo é a mesma pessoa, tá no mesmo nome, é isso, né? Porque é uma grande salada de fruta, né? Eu acho que interior. Que vale muito as amizades, as relações, a politicagem. Exato. Entende? No final é isso. Se você tá no meio certo, na rodinha certa, no momento certo. Mas assim, é que eu não tenho muito estômago para ficar fazendo política o tempo inteiro. Eu sou muito sincera e transparente. Mas como você é do mundo corporativo, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo. Então, assim, certas coisas não se fazem. Certas coisas, entendeu? Se você faz isso, você tem que, ou você apresenta, não se usam. você não apresenta a proposta, você não pega a proposta do concorrente e dá pro outro aqui e faz isso e faz, tipo, ou você pega um cavalo que vale, ou um produto que vale 200, passa a 350, ninguém ficou sabendo. Então, existe muito lugar nessa informalidade, se não profissional, de, ok, você vai bem, você pode, eu acho que tem gente que vai muito bem, mas eu acho que é um retrato da vida. Porque nossos políticos, nossas coisas, o que a gente vê, a nossa cultura, a nossa sociedade. Né? Então, assim, quem vai permeando melhor, fazendo mais política, fazendo isso que lá, vai indo, vai com, sei lá, tem muito espaço, navegam coisas, caminhos diferentes. Aparecerem coisas Mas voltando a falar de homem, eu acho que entre eles, nisso, eles são mais fortes que nós. Essa roda de conversa não é muito comum, uma roda de conversa sobre assuntos importantes, só mulheres que são ativas, tem alguma... Né, algum protagonismo no esporte profissional. Não, a gente não fala. A gente senta ali e a gente vai falar de outras coisas. É verdade. Mas os caras fecham o negócio. Né? Entende? Então acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção entre nós. Porque a oportunidade está lá. Mas eu tive essa experiência durante 4 anos na diretoria executiva da hípica. E quando apareceu a oportunidade, eu tive essa ideia de melhorar a ecoterapia que já existia lá. E aí, quando eu vim com esse projeto, porque eu quis construir a sede, né? E assim, bom, por onde eu vou começar tudo? E foi assim, de boca a boca com mulheres, com amigas. Tanto que vocês todas que estão aqui ajudaram super. E quando eu vi, a coisa tomou um vulto tão grande e tão bacana, que então você começa, não começa a acreditar, mas você tem a certeza de que se você continuar, isso que você falou, se a gente se juntar, as coisas acontecem. Existe essa falta de cultura nossa como mulher, crescidas nessa sociedade, mas de não nos unir, que é o que a gente está falando. Que a gente depende, quando você está numa diretoria, alguma coisa... por trás tem muita coisa, tem muita burocracia, eu quero falar e faz aqui, mas eu fui preciso... do Conselho da Santo Amaro. Não é? Eu você sei. não, quando você quer... eu sei. É o que você falou, você fala um pouco mais, ela sempre causa, Calu que causa. Eu sei, gente, eu causo mesmo. Essa mulher mas eu vou falar, já peço desculpa chegar causando esse assunto aqui. É que mulher galera, a gente vai deixar só morrer. Mulher homem firme, né? Mas é bom. Entendeu? Mas entendeu? Se você deixar as histórias, elas não continuam, existe uma costura por trás que não era ali naquela mesa, que não ficou muito claro. Exatamente. E lá na Eco tinha, vocês conhecem, era um pedaço de grama, assim, não estou falando, não, pelo amor de Deus, é o clube que eu amo. Aí eu vou fazer uma sede aqui.
Você vai fazer o quê? Eu vou subir umas paredes, vou fazer uma série. É um lugar confortável para ficarem com os receber. pais, ficarem não ficar na chuva, no sol, né? Mas quem vai administrar? Eu vou contratar uma empresa, vou contratar uma construtora. Você acha que só homem sabe construir agora? Só Mas homem sabe passou construir. pelo conselho? Passou, vocês não estão lembrados que passou? Vamos lá. Vocês estavam lá, né? E aí o negócio aconteceu. E aí fica Legal. assim, nossa, mas olha só. Mas a maioria foram mulheres. Os homens também foram bacanudos nos que quiseram ajudar e que entenderam. Porque é uma coisa, a gente dentro da Ípica Paulista, a gente é muito afortunado, né? Isso que vocês estavam falando, a gente tem que poder entregar alguma coisa para a sociedade. A ecoterapia de vocês pensamento. é de ponta. Ela realmente tem muita gente que passa, né, assim, momentos difíceis, contam que o filho está indo lá, vocês abrem a Nossa, porta, vocês tem. atendem muita gente. Qual Uma percentual, benfeitoria Michele, imensa. que é... A gente tem famílias que têm um salário mínimo por mês. A gente tem hoje a gente faz uma seleção, a gente faz entrevista com a família, com o médico. É uma coisa muito séria. Alguém me falou assim, como é que a gente vai saber se é sério mesmo? Eu falei, é sério porque eu tô te falando que é sério. Eu tô encabeçando e eu tô te dizendo que é sério. Ah, Michele! O que eu tenho que fazer? Tô te Como que eu vou dizendo. saber? Tô te dizendo. Não é, meu Deus do Não é céu. verdade? Não é? A minha única preocupação é que se tornasse perene. E aí, Deixar um legado. eu deixar um legado. E isso a gente está conseguindo, porque a gente conseguiu investidores. E aí a gente cresceu, isso que eu falei, com a ajuda de todas vocês aqui, que Alain, que todo mundo. O ano passado eu fechei com um caixa lindo, que eu olhei e falei assim... E piso até, falta até... não posso estar falando isso aqui, né? Parabéns pra você, mas defendeu o seu caixa, que bom. Agora eu preciso de mais um cavalo, eu preciso de mais uma cocheira, eu preciso de uma assistente social. O negócio tá assim... eu Que falei assim, bacana. É tão legal, né? Você plantar, você semear, plantar, crescer, começar a muito colher. legal. né? E aí você faz aquela cara lá no clube, aquela cara boa, e você volta pra casa e fala, putz, grilas, isso não dá Mas dá certo. A gente foi nos leilões, foi no indoor, foi Foi tudo. muito bacana. E aí você vê fez assim, muito- fala, ai, pelo amor de Deus, isso tem que dar muito certo, porque senão é minha cabeça, Mas né? essa certeza, quando você tem de dentro essa certeza, né? Ninguém te para, né? Quando você sente, fala, eu vou fazer, eu vou realizar isso daqui. Isso Eu acho que essa força que a mulher tem é Tem muito muito forte. legal. Mas você estava falando da Ípica, que é de ponta, né? Aqui nós somos privilegiadas, eu acho, né? E a gente tem que também pensar nas mulheres que estão em locais, do hipismo, que estão em locais que não Sim, não estão tem privilegiados toda essa e que talvez estrutura. não tenham todo esse suporte ou não esteja com relacionamentos entre homens que estejam apoiando elas. Então, eu acho que essa mensagem também tem que ser para todo o hipismo e não só para São Paulo, né? Não, a gente está não, falando com o Brasil certeza, todo, com né? certeza. E que eu acho que é importante as mulheres entenderem que elas precisam ter protagonismo, elas precisam encontrar o seu caminho, acham seus parceiros, suas parceiras, para achar uma maneira de aflorar de uma forma positiva. Não é fácil, né? Mas conte com outra mulher, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo muito no interior, você está no interior, hoje você deve assistir um pouco mais isso. Fala, você está muito quietinha. É maravilhoso. Não, eu estava pensando um pouco. Até quando eu fui mais jovem, né? Como a gente estava falando, a gente chutou um monte de porta. Eu também trabalho há 30 anos, comecei com 15 anos, então já são 30 anos nesse mundo. E antigamente a gente tinha que usar a força mesmo, assim, tinha que se colocar, tinha que bater de frente em alguns momentos e tal. Mas eu acho que hoje, ou talvez por falta de entendimento, até eu perdi um pouco da minha docilidade também. Eu acho que hoje a gente consegue se colocar sem ter que se masculinizar um pouco, né? Mas isso eu sinto da Amazônia Profissional, que ela teve de se masculinizar um pouco para ela. Isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes, ser tratada com Não, os respeito. coices assim. Por mais femininas que elas são, mas você vê que tem que ter uma coisa meio
Sim, tem que ter Não dá pra você ser muita menininha. Assim, nem um pouco, na verdade. Mas é isso, mas não entrar num embate também, simplesmente ocupar o seu espaço, sabe? É isso. E não querer brigar pelo seu espaço, só ocupá-lo, na verdade. Porque eu vejo que algumas meninas, ou mulheres mais frágeis, um pouco mais delicadas, mais femininas, elas não conseguem nem ocupar o próprio espaço. Às vezes um veterinário não respeita, às vezes até o tratador não respeita, dependendo de... Se bem que veterinário, agora só tem veterinária mulher, praticamente. É verdade. São uns meninos por aí. As mulheres permitem que eles trabalhem hoje. Somos tão legais, né, Gabriela? Legal, bacana isso. Gabi, eu acho que tem uma parte física até que a gente fala muito, a gente já ouviu bastante no podcast, né, essa questão de tem uma limitação física para a mulher para montar o cavalo, porque, enfim, o homem... A gente já ouviu mais de uma vez que o homem tem um leque de opções maiores de cavalo para montar, porque consegue montar qualquer tipo de cavalo, que é mais pesado, mais forte. E queria te ouvir da sua experiência profissional, né, fisicamente. A gente sabe que mulher tem questões aí que são nossas, fisiológicas, que realmente é mais difícil. Às vezes é difícil montar com uma cólica. Então, como é que, fora a maternidade, né, que vem para algumas, para outras não, é uma escolha, isso interfere na carreira profissional, então queria te ouvir um pouco dessa parte física mesmo, de trabalhar com o seu corpo no meio, sendo mulher. Eu acho que esse ponto de você não conseguir montar um cavalo que é muito mais forte ou, enfim, mais bruto, eu acho que é um extremo. Acho que são poucos cavalos que entram nesse Provavelmente grupo. mal domados. Ou às vezes muito grandes. Eu tive um cavalo de um cliente que tinha 1,84 m, que veio da Europa, enfim, então realmente era um cavalo pesado, um pouquinho mais bruto, mas que eu acabei conseguindo lidar com ele, saltar, enfim, nenhum problema. Mas eu acho que a partir do momento que você é técnico, né, seja no horsemanship, ou na equitação, ou no salto, enfim, se você tem uma boa técnica, uma boa equitação, entende o cavalo, você não precisa de tanta força assim, né? Então, acho que os meninos, homens e meninos, por terem força, eles usam um pouquinho de força a mais, porque eles têm, então eles usam essa ferramenta, mas eu dou o meu exemplo, né? Eu sou pequena, tenho 1,65 m, acho. Se um cavalo não quiser saltar comigo, ele não vai saltar. Tipo, eu não tenho força física para obrigar ele a passar para o outro lado de um obstáculo. Então, acredito que as mulheres têm mais sensibilidade, têm uma capacidade maior, talvez, de entender um pouquinho mais, se ajustar mais ao cavalo e conseguir uma parceria com ele do que uma submissão. Eu acho que as mulheres vão mais para esse caminho da parceria do que da submissão. Pô, vamos comigo que vai dar certo. Eu tive a minha melhor égua, você conheceu? Princess Emily. Tinha 1,59 m, era super pequenininha, e a gente chegou no Grande Prêmio, super parceria. Assim, era uma égua muito delicada e tudo. Então eu acho isso, o extremo de um cavalo super, super grande e bruto, pode ser que seja um pouquinho mais difícil para a mulher, mas geralmente... Se você tem a técnica certa, entende o cavalo... Eu vou até ser um pouco mais arrojada que você, posso? Tá, eu sou... Eu vou dizer o seguinte, aí eu estou jogando aí para todas nós. Será que hoje a mulher, por não ter a força do homem, né, o músculo, né, eu estou dizendo, será que ela não está mais próxima da equitação que a gente quer hoje? Porque a equitação bruta, clássica, né? O que precisar muito da força... ela provavelmente vai ter que sair do nosso esporte, porque o público está olhando, né? Tem olhares para o nosso esporte que não está aceitando mais isso. Fora que é um esporte longevo, né? A gente vê cavaleiros de 50, 60 anos. Você não tem força física com 50, 60 anos. Na mesma que, exato. E então, além disso, além desse ponto que eu coloquei, se a gente olhar para grandes amazonas aí, para mim a melhor de todos os tempos, a Laura Kraut, né, a Busy Madden, a Meredith, que ganhou 3 vezes a Copa do Mundo, né, 3 vezes, acho que foi a Copa do Mundo com o Shutterfly. Então, assim, a gente tem exemplos de mulheres da minha altura, quer dizer, não somos muito altíssimas. Então, assim, eu acho que talvez, e eu vejo cada vez mais os homens, que são cavaleiros que eu admiro,
são cavaleiros mais delicados. que são. Mal se movem hoje em cima do e aí cavalo. trazer, exatamente. Muito menos rústicos, muito e aí mais trazendo refinada pra a equitação. criação de cavalo. E o cavalo está mais, né, trazendo, refinado, né? exatamente, mais os delicado. obstáculos, trazendo para tudo minha, para mim, para o meu eixo, né, que é a criação de cavalos. Os cavalos são muito delicados. A gente faz a doma no Aras, quando os cavalos completam 3 anos e pouco. Hoje, os sangues que estão lá, o tipo de matrizes, a parte da morfologia deles e tudo, a doma é uma coisa extremamente suave. É quase assim, não tem barulho, é tranquila. O cavalo, ele tá ali junto com o domador, aquilo vai fluindo de uma forma muito tranquila, não tem nenhuma força É uma coisa física. muito mais orgânica, não é essa coisa imposta, né? Que eu acho que é um reflexo de tudo que a primeira gente montada é suave, não tem nenhum drama, nem para o cavaleiro, nem para o cavalo. Né? A gente aprendeu muitos bridões, quer dizer, hoje em dia ninguém usa mais os absurdos, né? Quer dizer, a gente não usa mais, né? Então, eu fui arrojada, eu falei que acho que as mulheres talvez estejam mais próximas da equitação do futuro, né? Por essa delicadeza. Uma boa forma. Te falar que eu só não acho que é do futuro. Como eu sempre pratiquei dessa É do forma, presente. para mim sempre foi o normal, porque eu sou mulher pequena, sempre tive a chance e a sorte de ter bons professores desde criança. Então eu já vim por essa equitação. Na verdade, eu acho que ela não é do futuro, eu acho que ela é A natural. correta. Né? Você está à frente do seu tempo, Gabriel. Não, é que eu sou mulher, porque não tinha outra chance. Eu sou, né, fisicamente eu sou assim, então eu vim. Legal. Mas eu te entendo, sim, e eu trabalho. Hoje eu sei domar um cavalo também, não domo mais, mas dou assessoria, cursos, enfim. E eu vejo, sim, tem cavalos que eu falo que são cristais. Hoje em dia, cada vez mais, cavalos mais quentes, mais sensíveis, mais cuidadosos. E principalmente na iniciação, né, na doma, é muito importante. São os 3, 4 primeiros meses ali do contato do cavalo com o cavaleiro, com a sela, com o trabalho, com o obstáculo. Então, se alguma coisa acontece nesse momento, o cavalo pode levar um trauma para o resto da vida. E esse Exato. perfil de cavalo é um pouco que a criação está buscando, cada vez mais. Exatamente. É até interessante, se você vai assistir uma doma lá, parece que tá todo mundo rezando, porque ninguém fala nada. Não é porque ele não pode Então, ouvir, mas é um estressar o respeito potro. tão grande por aquele tempo, que é o tempo de formação dele, e o cavalo tem que entender aquilo de uma forma tão leve, suave, né? Para ele entender que aquilo é gostoso, e que ele... Tudo aquilo que vai ser Que ele seja pedido a ele, voluntarioso, Exato. né? Que não seja forçado. Então, é bonito. Hoje você vê umas cenas muito, muito bonitas. É o Você está refinamento falando do respeito esporte, e né? tempo, né? Exato. Muito sempre tempo, tem claro, tem que ter. Quem Exato. apressa, quem não existe respeita, isso também, né? Não vamos só... Exatamente. lógico. É muito interessante Eu isso. estava no Global Champions Tour em Miami e estava assim na cerca e a Laura Kraut, que eu adoro Nossa, também, é né? incrível, E eu estava assistindo dela e ela subiu no cavalo, no banquinho. E todo mundo me zoa porque eu tô... Você usa o banquinho. Banquinho. Você quer que eu faça o quê? O meu apelido é banquinho no meu corredor. Eu não tenho banquinho, eu não subo. Gente, eu uso o banquinho. Qual é o problema do banquinho? Quando eu tirei uma foto dela, subindo no banquinho, eu mandei para todos os tratadores do meu corredor. Eu falei, se ela pode, eu também posso. Mas eles queriam que fosse no joelhinho sempre? Vai te jogar. Gente, já tem um não banquinho, né? no banquinho. Aqui existe uma escadinha Na hora lá que de eu vi fora do minha meu ida, ela pavilhão, já subindo, só encosta em cima da Eu sei escadinha. essas coisas. Bom dia, dona Banquinho. Bom dia. Eu falei, pô, mandei a foto. Só para quem tem muita categoria. Mudou, Né? agora te chamam de Laura Kraut, né? Só falta aprender a montar. Michele Kraut. Michele Kraut. Agora falta aprender a montar que nem ela, né? O resto tá tudo bom. Bia, você falou um pouco dessa questão de indicar mulheres, procurar mulheres, tentar trazer, né, aumentar a quantidade de mulheres Exato. em posições de protagonismo. E você mandou um dos primeiros cavalos seus importantes. Aliás, você foi a primeira proprietária importante da Andréia Baiano, Andréia Muniz, que é uma das poucas profissionais que a gente tem hoje também no mercado, né? Exato. Foi intencional, foi proposital? Foi intencional, nessa... foi intencional. A gente tinha dois que cavalos legal. muito bacanas, um deles o Landinho, que fez o sucesso que fez com o Fechiles, com o Zé Roberto, com o Artemos, com o Louro, quer dizer, foi um cavalo muito especial, né?
Mas Temos quando ele foi vídeo para lindo dele, Oi? assistam no YouTube. Olha ela fazendo merchan. Lindo, A maravilhoso. apresentadoria dele é Maravilhoso. Ai, que lindo. E tanto que eu sou sócia da Hípica Paulista. A gente mandou para Santo Amaro porque a gente queria que uma mulher montasse o cavalo. Ai, que Até legal. porque ele era um cavalo muito delicado. Então a gente queria que fosse feito de uma forma muito suave. E a Andréia fez um trabalho muito bonito, tanto que o cavalo entregou tudo, né, que poderia entregar, né? Eu acho que a gente tem que ter muito esse olhar, tem que ser muito como algumas comunidades fazem, né? Alguns, sei lá, os maçons, grupos, sabe? aham, Que sempre eles se tem os ajudam. maçons, A eu gente tem sempre que fazer penso. isso entre nós. Os judeus fazem um pouco isso. Bastante, né? bastante. A gente tem de que fazer entre nós, claro. Identifica uma pessoa que tenha a capacidade daquilo, mas se alguém vem para mim e pede, putz, eu tô com um cavalo que tem um problema, para que eu vou indicar? Para Gabriela. Para que eu vou indicar um rapaz? Não que o rapaz não tenha condições, mas puxa, vamos nos dar mão, eu que tenho a gente fica sentido mais muito forte, isso. né? Eu senti muito isso. Eu fiz de 23 para 24, a Ernest Young tem um programa de mentoria para mulheres empresárias. Bacana. Muito legal. E a minha irmã sempre foi muito de dar força assim, no Incentivar. feminino, incentivar o feminino e falar sobre isso. E eu era tipo... Eu tive muito chefe homem que eu me dou muito bem com homem também. Eu tenho, tipo, ótimos amigos homens, eu tenho, sabe, meu irmão, meu pai tem referência, eu tenho referências boas masculinas. Então eu tive chefes muito bons homens. Então, tipo, eu nunca fui dessa, tipo, yes, mulher, somos nós. Eu nunca tinha sido mesmo. Aí eu comecei a mudar de um tempo para cá. Porque, de fato, é verdade. Tinha uma época que eu era diretora numa empresa no mesmo nível de um outro diretor, eram uns 2 diretores, um homem e uma mulher. Só que era, tipo, impressionante, assim. Saía para almoçar os homens. Nunca me convidavam. E se decidiam coisas nesse almoço que depois me contavam passando uma reunião. Gente, calma, veja. E tinha algumas regalias que eu fui ficando meio... Realmente, essa diferença existe. Existe. Entendeu? Tipo, era até assim, como não dá para você ganhar um salário melhor que ele. Porque não, porque tanto homem ganha salário melhor que a mulher, sendo pares dentro do mesmo lugar, por que não é E possível? quando você dá uma ideia e ele vai na reunião e fala que a ideia é dele. Mas é muito, Mas acontece que não é mentira, é de verdade. mentira, Mas incrível. você fica até assim. Nossa, Mas que enfim. boa ideia. E aí a Ernest tem esse programa e realmente a gente, então, durante um ano eu tive essa oportunidade de estar em reuniões e terem, tipo, 2 mentoras incríveis. Uma das minhas mentoras foi a Sônia Haas, que foi quem vendeu a Dudalina, e a outra chama Andrea Lomano, ela era uma VP do JP Morgan América Latina. Tipo, não é tudo tão fácil. Tinha umas horas que a gente suava, a gente falava, gente, quanta porrada a gente tá tomando. Mas tudo bem, é com, sabe, tipo, Mas dentro de um grupo de mulheres, na hora que você começa a ver do que a mulher realmente é capaz e a nossa competência, de tudo, do mesmo jeito que a gente pode gastar horas falando besteira, de foco, de realização, de resiliência, de enxergar o outro de uma maneira muito mais humanizada, de fato, de entender que certas coisas não dão mais para acontecer, não dão mais para acontecer. Exato. Eu acho que a gente é mais permeável. Não tô, sabe, tipo, enfim, meu pai é ginecologista e é criador, mas de gado, então tem as matrizes do meu pai sempre falou, a mulher a fêmea é muito superior ao homem, não sei como, ainda não descobriram isso, ainda quando em casa a estrutura da educação é mais machista. Mas eu acho mesmo que a gente é muito, muito boa mesmo. De fato, eu não tinha tido essa noção Consciência, dessa né? força até pós-divórcio, quando eu tive de estar muito forte para me divorciar. Porque eu realmente acreditava que eu precisava de um homem para chegar a um lugar, de um homem para ter a estrutura financeira, emocional, que eu... Por Não pior chegar que aquilo sozinha tivesse. na festa, né? Exato. Eu falava, Gabriela foi uma das minhas maiores amigas nessa época. Eu falava, eu não quero ficar sozinha. Eu falava, Calu, você não vai ficar sozinha, você tá louca. Entendeu? Mas isso, tinha medo de ficar sozinha. Eu falava, Gabi, é sério, cara, eu tenho medo de ficar sozinha. E sozinha não é, E é incrível solitude, é de isso, você isso é ser a muito solteira, sozinha, a pessoa, a mulher da mesa sozinha que incomoda as outras mulheres. É muito forte muito, quanto a gente pode se... Também a gente cair nessas armadilhas, porque a gente foi criada dessa maneira. É uma barreira cultural também, né? Assim, Que nós temos, às vezes, sobre nós.
Então, eu acho que a essa Isa força, sofre né? com a minha síndrome de impostora dentro da empresa. Ela dá várias ideias de projetos e tal, eu fico, não temos condição, a gente não consegue fazer isso, põe o pé no chão. Ela, pelo amor de Difícil Deus, pra tô mim. falando, não Aí dá, ela Isa. começa a me convencer que a gente não consegue. Aí eu falo, não, vamos tentar então. Aí a gente vê se a gente consegue, se a gente não consegue. A gente sempre consegue. Ai, que bom. Que bom que você não desiste rápido. Mas, Calu, você falou uma coisa que eu também nunca tive esse negócio do feminismo. Nossa, o primeiro ano que eu tava com a 2 Clark, a gente fez uma matéria das mulheres no esporte. Aí, segundo ano, a Gabi falou, vamos fazer alguma coisa legal? Eu falei, já tá começando a virar mimimi isso aqui. Vão falar que a gente tá de mimimi. Só que desses anos pra cá, eu comecei a reparar mais. E, coincidência ou não, no esporte, eu comecei a reparar, inclusive a gente, eu e Gabi, em alguns momentos, tivemos clientes que preferiram falar com o João e não com a gente. Então, a gente teve uma reunião uma vez super difícil numa negociação que ficou claro que o cliente estava sendo... Menosprezando, assim, não estava... Não, grosseiro de uma forma que não seria que não com o homem. seria com o homem. Fiquei sabendo de uma gravidez há um tempo atrás de uma profissional que uma mãe de aluna falou para ela, olha, agora você está grávida, o neném vai chegar, então não vai dar mais, a gente vai levar a aluna para outro lugar. Uma própria Então mulher. a gente começa a perceber as coisas que talvez antes passassem despercebidas, né? Total. Ainda bem que para o jovem passa um pouco desapercebido, né? Porque o jovem passa atravessando tudo, atropelando tudo, não enxerga, e aí que cresce, né? Se fosse muito ponderado, enxergasse tudo, acho que não é bom. Acho que é bom vocês terem uma juventude, vocês são muito mais jovens que a gente, você ter essa juventude um pouco assim, sem saber. Quebrar, né? Não aceita as barreiras, né? Você fala, mas por que não? Mas e por que não sei o quê? Agora que a maturidade chega, é que você começa a enxergar, vocês estão bem posicionadas, hoje vocês têm uma marca importante, né? Vocês são reconhecidas. É um bom momento que a maturidade vem para vocês conseguirem, né, puxar os cordãozinhos na hora certa e saber se posicionar. Fico feliz que você A tenha gente essa puxa o consciência. cordãozinho da jaula do leão, que é o João, quando é necessário. Gente, João entra nessa reunião rapidinho. Pode ser um pouquinho grosso. Aí ele solta o cachorro, as coisas se acalmam e já Elas tá usam top. o homem ao seu favor, entende? É isso que acontece. Sabedoria. É verdade. A gente falou um pouco no começo dessa questão da profissionalização, né, do mercado e do esporte. Acho que esse momento de crescimento demanda isso, essa qualificação, até um pouco pela concorrência, né? É mais gente trabalhando, você precisa se qualificar, é mais demanda, é mais cavalo, é mais tudo, é mais gente circulando, é mais dinheiro circulando. E uma coisa que a gente levanta, não só no sentido de investir em mulher, mas investimento no esporte de forma geral. Falta, né? A gente não tem a figura do investidor no Brasil. E a gente tem menos ainda o investidor numa Amazona. E, na verdade, é quando tem que existe a Amazona profissional, né? Se a gente pensar nas Amazonas profissionais do Brasil, ou elas têm um pai, você como teve seu pai, que era criador, Joana Valente como teve o pai, que foi a pessoa que colocou ela no esporte, Andréa Baiana, a Stephanie não é a figura do pai, mas é a Lia Bonechans que dá, ela falou muito pra gente no podcast, né? Do início dela com o Fábio Leivas. Então, parece que essa figura do patrono, né, é um pouco necessária para a mulher se lançar no esporte. Mas não só para esse lado feminino, a visão de vocês do que falta para a gente ter mais investimento no esporte. Mas, Gabi, você sabe que quando eu comecei a frequentar a Europa e ir em concursos e tudo mais, eu me lembro a primeira vez que eu fui para Aachen, e eu olhei ali, eu falei, caramba, o público de Aachen é do hipismo. É o hipismo olhando o hipismo. Nós Fora somos, que é um público, né, maior que um Maracanã. Mas é o hipismo, não é assim, não é como futebol, eu acho, tá, uma percepção minha, né, não é nada analítico, né, não tem nenhuma informação. Empírico, dados né, empíricos totalmente. Mas a sensação que eu tenho é que o hipismo is another animal, sabe, assim, é outro animal. E ele tem umas características, porque você veja, a pessoa, vamos dizer que a pessoa goste de torcer para Laura Kraut. Assiste só 1 minuto a Laura Kraut. Depois assiste
50 milhões de outros. É difícil. É o coitado Palmeiras do e o namorado. Corinthians jogam. É isso que eu ia falar, a pessoa que não gosta, ela dançou. Porque fica sério, meu Deus. É o 18º cavalo, você continua assistindo. Ai, que lindo. Olha que maravilhoso. Olha o assento, olha a postura. E o Palmeiras e o Corinthians jogam, mas são 90 minutos, aí tem prorrogação, e aquece antes, e fica todo mundo lá vendo. Sei lá, umas 3 horas que fica ali. E a gente é 1 minuto. Se você conseguir olhar o paddock, que na Europa eles começaram a fazer isso, né? Você enxerga o paddock durante os concursos, que é maravilhoso, a gente adora, né? Você tem 3 minutos, Às né? vezes eu acho mais Da legal Laura assistir Kraut. o paddock do que a pista. Eu também. Mas então eu acho que é um another animal, entendeu? Eu acho que o que está acontecendo, a equação, né? Que está na minha frente, assim, que eu estou enxergando, a gente tem que aumentar é a massa crítica, tem que ter muitos usuários. Então... Para que a gente tenha público, para que o indoor fique cheio, para que cresça e para que daqui a pouco a gente enche o Maracanã. Sim. Mas eu acho muito difícil, aí vai ter um amigo, uma prima, um primo que não é do hipismo vai assistir, mas eu acho muito difícil o nosso esporte com essas características deles. A gente teria que fazer muitas mudanças na programação de uma prova. Mas eu entendo acho que ele não regulamento, às vai vezes, ser esse imagina o esporte leigo, né? popular. Não, é isso. Eu não acho, eu concordo. De elite que não necessariamente é, né? Você pode ir para a escolinha, você não precisa ser sócio. Mas Você não precisa mesmo, Eu acho que não Ah. precisa ser popular, mas se a gente conseguir levar para outros centros e ter mais troca, já seria ótimo, né? Porque a gente estava olhando o calendário, são 42 provas, semanas com prova. Às vezes 3 São- provas no mesmo dia, 2 provas no mesmo dia, em 2 Sim, estados mas diferentes. assim, Brasília tem 7 concursos nacionais no ano, São Paulo tem 17. Tem muitos estados que tem 1. Mas é o PIB do Mas, Brasil. tem São exato, Paulo. e pega seu Então, cavalo assim, e leva para o Nordeste fazer uma prova. Você não vai levar, Mas é se a gente caro. consegue que Alagoas tem uma no ano. Se o pessoal de Alagoas está ligado aqui, que aqui seja onde tem ídolos, onde a gente assiste, onde a gente vê o esporte, tem que ter... A transmissão ao vivo é ótima para isso, né? A gente leva para mais gente. A gente está aqui hoje fazendo isso, tentando levar para mais gente, né? Mas isso tem que acontecer cada vez mais Tem uma gente questão vê. geográfica no país, né? ele é muito grande. Ele é muito grande. Por exemplo, muito você vai lá grande. na Europa, fica naquele miolinho ali, você vai para 5 países no mesmo dia, né? Uma hora você tá em qualquer país. Muito caro, né? Então você pega seu cavalo para ir fazer um tem campeonato. avião aqui, Tipo o não tem. Amazonas do ano passado, que foi em Porto Alegre, infelizmente não dava. Porque tanta prova, quanto vai te custar levar, fazer o Amazonas em Porto Alegre? Você tem que avaliar se aquilo Aí fica faz um sentido concurso pro seu sem investimento. gente, aí não é um concurso legal. O concurso tem que ter uma massa crítica para você também, como concorrente, querer ir. Você viu o Amazonas Nossa. na Bahia, você vai botar seu cavalo para ir até... Vai até Messina, ele juntou junto com o Chuí. Maravilhoso. Não, mas foi. Eu vou Foi super. Mas é isso que eu ia falar. Tem que ir. Eu ia falar disso, porque tem tido, assim, eventos, por exemplo, o Internacional de Curitiba do ano passado. Era um negócio, eu olhava aquela hípica, falava, gente, tá saindo gente pelo ladrão. Eles puseram van indo e vindo daquele legal. estacionamento de isso. trás do jockey. Bom, o festival Não. do BH do ano passado. Atropelados, prova na escolinha, cavalo saindo. Entendeu? Tem umas coisas que tem Borbulhando. O Longines, o XTC trouxe isso pro Brasil, achei há pouco Nossa, tempo. Lembra? incrível. E era televisionado e tocava aquelas músicas. Então você tinha um indoor uma vez por mês, só que era outdoor. Porque tinha aquela exato. coisa legal de um, né, de tem um uma campeonato, de um atmosfera. NFL, assim, uma Nesse coisa... sentido, o Doda é uma figura muito o que o Doda engrandecedora fez no pra- Brasil de piso e cocheira, claro que teve muitas outras coisas, mas esses 2 alicerces, eu acho que foram fundamentais para a evolução do nosso esporte. Para todo mundo Lembra? levantar, né? Todo mundo foi lá e foi correr atrás E para todo ficar mundo falou, com... eu quero esse piso, e as cocheiras. E, né? Eu quero receber Você lembra um como é que eram Longines as aqui. cocheiras? Não é do seu tempo, Gabriela. Você lembra como é que eram as cocheiras? Eu acho que não, porque eu também comecei a montar de velho. Mas eu comecei a montar, eu já era master. Eu já era master. Não, quando eu comecei a montar, eu já era master. Mas teve uma evolução incrível. Mas eu acho que a gente vive um momento incrível e a gente não tem como achar que a gente vai ter o hipismo como tem em São Paulo, em Tocantins, no Alagoas. Não tem. É outro planeta. E o PIB está aqui. O PIB está aqui. Eu trabalho nessa empresa de tecnologia. Os nossos principais negócios estão em São Paulo. Não tem como. Não tem como. Tem coisas esporádicas ali e tudo mais, mas assim,
o alicerce é São Paulo. Mas eu acho a Claro, gente muito governo forte no federal. Paraná, acho Curitiba muito forte pro nosso esporte. O Sudeste é muito eu muito. acho o Rio de Janeiro, Minas não tem muita coisa de campeonato lá, mas os mineiros têm. Brasília é um lugar que tem muita gente que faz, pode ser que a gente não vá, mas o pessoal Tem vem. uma distância que seja um a pouco participação cruel no pra esporte gente, mesmo, na pista, Eu acho que o que muda um pouco isso é a figura que você tem em cada estado. Então, os estados que você trouxe, Brasília, Stefan tá lá, Chevot tá lá. Então, exatamente. E o Mas Grilo que eu tô- também, que é um cavaleiro importante. Exato, é que eu tava pensando campeões nisso. brasileiros senior top por 2 ou 3 anos seguidos. Luciana Losso é de Brasília. Então, Exato. Tá são lá, figuras Copa das que- Nações, o uma topo da mulher pirâmide vai amadora, puxando, entendeu? sabe? Tem o Cabral fazendo a escolinha ali, É, um trabalho um trabalho de fantástico. base Aliás, incrível. escola, não é escolinha, segundo escola. E aliás, ele é um dos formadores de cavaleiros incríveis. Ele né? não é? Eu escutei falar que ele é, né? É um Cabral, um cara Ele é incrível incrível. também. E nesse campeonato que teve ano passado do BH, o que tinha de criança pequena, a prova de 60, 70 estava lotada, tinha mais de 100 pessoas. É impressionante. Mas nesse sentido, o Agroman eu acho que é um concurso que movimenta um pouco essa coisa do ídolo, porque as crianças que estão saltando ao fundamental vão assistir o Grande Prêmio. E aí o Grande Prêmio vira um mini Aachen. Porque é o público do cavalo assistindo o cavalo. E a gente não tem muito isso na Mas São lá no Amaro, Agroman, né? até Na no final de Paulista, semana, que Luzes. tem as carruagens, que tem... Tipo, passa a ser um lugar de passeio. Você vê famílias e famílias, gente que nem é do cavalo, que, na verdade, é o que você está falando. É um bicho à parte, porque quem assiste é quem pratica, não é como um futebol que quem assiste nem sempre pratica. Exatamente. Acho que é só isso que ela estava falando. E foi o que eu falei em Aachen, eu fiquei muito impressionada com isso. O público de Aachen, e aí é percepção minha, são de pessoas que praticam hipismo. Podem não ser de alta performance. mundo inteiro. Mas são pessoas que praticam hipismo. Exato. Né? Não tem pessoas ali que são, né, de outro ramo. Assim é a minha percepção. O que você vê de gente de culote, comprando coisas naquelas lojinhas, é uma coisa incrível. Sim. Falando, né, conversando. Eu não falo alemão, mas né, dá pra gente Mas você ouve um camel flor, você ouve alguém... Exatamente. Linhagem, né? Só falar a gente já enxuga. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o público, a gente não tem uma distinção entre público e usuário, né? E praticante. Usuário não, praticante. Praticante. Eu acho que isso se É a mesma- funde no é. nosso esporte. Você faz a prova às 10 da manhã, 10 da noite, você continua lá na época de culote assistindo. Você é Exato. o mesmo, Você é o entra mesmo em transe, público. né? Você fica... Você não sai nunca mais. Nunca mais. Já tô indo, já volto. Vai dar. Nunca mais. Até porque, pensando nisso, as empresas que investem, né, no esporte são de pessoas que praticam. Mas às vezes são pessoas que praticam e tem grandes empresas fora do Exato, meio e é trazem verdade. esse patrocínio para dentro. Então, Eu acho que a Paulista faz um belo trabalho aí, porque a Paulista... de captação. De captação com pessoas que estão olhando o target. Eu vejo a Paulista. O resto eu acho que são mais os empresários, ou as pessoas que realmente... o indoor é um grande momento a para Porsche, isso. a Hermès, agora pegou, tipo, sei lá, tinha Paula Torres. Eu falo, cara, a Paulista tem um trabalho de captação, são de bastante patrocínio sérios nisso. muito bom. Não é fácil, mas vai. Mas é que lá dentro vocês são quase uma empresa. A Paulista é muito Paulista estruturada tem na quase gestão. 400 funcionários. Tem uma governança, tem gestão, tem... E o indoor virou uma coqueluche, né? O indoor virou uma coqueluche, Exato. né? As minhas O irmãs ponto que não, alto, não ponto são do alto. hipismo, elas querem no indoor, elas querem ir lá. Lógico, os shows que puseram, os shows e é divertido. incríveis. E tem uma coisa social bacana, bonita, Bonito. né? Daqui a pouco vai todo mundo de chapéu, assim. Mas, igual por exemplo, Jockey Club. mas o preço já te elimina de você transformar aquilo num lugar que seja uma coisa muito grande, como você estava falando. Eu acho que o preço, o indoor especificamente, que eu acho que é o único campeonato que cobra-se entrada, todo o resto Eu acho porta que sim. aberta. Eu acho né? que sim. Então tem isso, que era até a gente como lojista sentiu que o indoor para a gente em termos de vendas e negócios, mas isso é uma coisa que eu conversei muito com o Fernando na época, com o Marcelo, e mostrando, porque assim, é como se você paga para a pessoa ir ver. Eu acho legal, porque é um evento, é um espetáculo, tem aquilo tudo colocado, tudo. Mas aquele ticket você já tirou um dinheiro da pessoa que ela poderia gastar no shopping que se oferece ali dentro, pensando. É verdade. Então, né, então, como o nosso país tem a realidade que tem, né, ele é menos democrático nesse sentido, então a pessoa que não tem muito dinheiro, ela não vai poder desfrutar disso. Claro. Né? Ou se ela vai, ela não vai consumir em algum ponto isso todo. Consome mais moderadamente. Moderadamente, Né? Exato.
Mas ainda quando as pontas... Realmente esse campeonato de Curitiba me chamou muita atenção ano passado, porque eu nunca vi aquilo, nunca tinha visto esse... Tinha só no XTC, porque o XTC era televisionado e tinha uma coisa em volta dele, de você ter gente à noite olhar, aí fiquei falando, olha essa época como tá lotada, é sábado à noite. Eu acho que Curitiba é um polo esses importante. momentos do esporte fora da cidade do interior. Porque vocês estão todas daqui desde sempre, então é muito normal, tá? O Zé Roberto, o Artemos, o Stefan, tá todo mundo ali, sabe? Exato. Então, quando eu comecei a vir para essas provas, eu achava tudo o máximo. A gente brinca que no meu primeiro ano eu tava na Disney. E onde eu chegava era a Disney. Porque é assim mesmo, para quem não tá sempre aqui. Eu acho que quando eu falo de não vai ser popular, mas levar isso para fora, é ter cada vez mais essa sensação de poder ter contato com isso aqui e com esse universo para que as pessoas lá queiram mais estar no esporte, vir para cá, fazer uma prova aqui. São dois mundos, como você te falasse, quem pratica o esporte aonde ele acontece a maior parte do tempo e quem pratica um pouco mais à distância. Exatamente, existe um outro cenário que o esporte acontece, está se desenvolvendo. CBH está fazendo projeto para levar clínica e tudo, formação de tratadores. Em Alagoas, tem que acontecer, né? Claro, não, é bacana. Você tem razão, claro. Mas isso que você falou também, quando você vai para fora, sempre tem às 3 horas, venha pegar o autógrafo do, sei lá eu quem, de algum ídolo, né? Da Lara Kraut. Da Lara Kraut. Aqui no Brasil, você pode botar o Doda no aqui, fica lá assinando autógrafo para as crianças. Talvez mais alguns movimentos interessantes esteja faltando no esporte, né? Não sei, é um ponto. É um pouco essa cultura do ídolo, né? Que a gente não tem ídolo, muito. Eu acho que como é muito pequeno, é tudo muito Neymar, perto, né? né? Você O cara conhece, desce do né? cavalo Exato. depois do grande Neymar, prêmio, tá ali tomando uma cerveja na Exato. cerca. Você não tem o distanciamento, né? O que eu acho que às vezes esse distanciamento cria uma idealização, É verdade. né? Que às Não vezes é tenha positiva para exatamente. Não tenha fomentar dúvida. isso. Mas quais são os ídolos mulheres? Voltando Pois é, tava pensando nisso no Brasil. Eu acho que todas as mulheres, a gente é muito bem representada pelas mulheres hoje. Você citou a Andrea. A Stephanie, minha, Lucky Rider. A Stephanie é incrível o que ela tem feito, né, o trabalho. E são mulheres assim que passam coisas muito boas, né? Algumas eu conheço um pouco mais, mas assim, me passa uma coisa ética muito bacana, né? Um horsemanship muito bacana, uma respeito ao cavalo, uma né? seriedade. Com os clientes, com uma seus dedicação. clientes, com os cavalos. Eu acho que a gente está muito bem representado. É claro que, como você disse, o esporte não é, como você disse, Igualdade. Não tem igualdade, porque todos precisam ter cavalos Isso é um outro, iguais, né, outro fator, né? Para você virar o ídolo, Não né? basta, já seria difícil equiparar ali homens e mulheres. Você ainda tem o fator cavalo. É difícil para os dois ter o cavalo, né, para estar na alta performance. Eu acho que no nosso esporte, mulher e homem, eu acho que estão no mesmo Ô Gabi, você sendo mulher, você acha que cavalo é mandado igualmente para mulher que para homem? Claro que não, né? Eu acho que então. Para você, Gabriela! A Bia já respondeu. Então, eu tive a chance de saltar em alto nível porque eu comprei uma égua com 4 anos e levei ela até o alto nível. No meu caso, eu sou, acho que também uma aberração, porque eu não tenho família do cavalo, ninguém da minha família veio do cavalo, eu não tive um patrocinador, um patrono, enfim, então sempre foi ali na batalha e acho que poderia ter tido mais oportunidade de ter cavalos para saltar mais alto, enfim. Então, acho que... Então, é disso, né? No Sim. final é sobre isso. Tipo, a Camila Masa também, que está fora, na Holanda, Benedito, que também teve em algum momento um patrono que foi quem a levou. É verdade. Exata, tipo, até o Pedro Távora, que é atleta nosso, é uma aberração, por dizer, ele não tem ninguém da família dele, ele que curte, não sei o que lá, uma coisa dele, que precisa de um patrono, mas eu sinto que para homem, eles não ficam bravos comigo, por favor, você é muito competente, não tem a ver com a sua competência. Mas disclosure, é verdade, você merece tudo. Mas o que eu vou é que eu acho que vem um homem, por quem eu vou montar na Santo Amaro? Aí começa o Zé, o Pedro, o Tony, o não sei quem, então, vem homem, daí você fica a Deia, tem a Deia.
Tem o Marcelo Ramos, tem a Camilinha. Tem o Marcelo Ramos, tem a Patrícia. Mas sempre vem os homens na cabeça. Pensa. Por isso que a gente acabou tem de que falar. ajudar, Mesmo nas né? nossas. As mulheres têm que ajudar nessa Concordo, conversa, né? Que a gente tá Somos todo mundo- nós, né, que temos Exato. que fazer isso, porque a gente está bem posicionada hoje nessa sociedade que é o Até hipismo, quando né? a gente começa a fazer reunião Nós somos competentes, de verdade. Não é ideias. só posicionados, somos competentes de verdade. Né? Não tem... A gente começa a Não, discutir já- quem que a gente vai já é convidar. fato. Então, um veterinário, cavaleiro, tal, não sei o quê. De repente, putz, espera, uma lista de 15 homens. Calma, alguma coisa a gente se perdeu aqui. Exato, Né? E aí você volta, tem fulana que faz o mesmo Exato. papel e pode falar sobre. Exato, é uma coisa que está inserido. Está inserido no nosso meio, que é um reflexo da sociedade. Voltamos àquela... Né, a gente é um extrato da sociedade, da não sociedade. tem dúvida. Né? Voltando a falar de mulheres, que eu acho que a vida da mulher é um pouco mais complexa do que a dos homens, por hormônio, por menstruação, por maternidade. Eu não tenho filhos, então para mim já foi facilitou talvez o meu caminho em me manter no esporte, porque eu acredito que ser mãe não é simples. Você tem que ter muito tempo para o bebê, principalmente no início, aí, enfim. E tem uma questão dessa carreira, né, Gabi, que você é autônoma, você depende do seu corpo para trabalhar. Então, como é que você entra não uma se dá gravidez 6 nisso, meses de licença. Às vezes eu penso nisso até como Você fala, preciso voltar para faturar. 6 mais 9. 6 mais 9, exato. 6 ou mais, né? Porque imagina você dar aula numa hípica das 8 da manhã às 5 da tarde, montar cavalo o tempo todo. Aonde essa criança vai entrar na sua rotina? Você trabalha né? numa corporação também. Você está lá às 9, eu tirava leite na hora do almoço e deixava na geladeirinha para ela. Não é fácil também, não sei mas como, é nem que como você faz, tem né? direito a ter os 4 meses, você tem direito, você recebe seu salário não montando. É o que você falou, são 6 mais 9, 9 meses você não monta. E o proprietário que vai seguir pagando se você engravidar. Exato, você não tem pelo menos esse apoio financeiro atrás, se você realmente, de fato... Né? Não é uma empresa que te contrata, é uma pessoa física que te contrata. Claro. E se você não monta o cavalo, ele não te paga. Você Sim. não tem INSS, você não tem... A gente tem um papel também de... você tem os seus pais, ou se você é a filha mulher, estão te dizendo que é você que é a mais responsável pelos seus pais, então você ainda tem isso, você tem a casa, se você tem os filhos, tem... Claro. Às vezes você tem que... É a somatória do Mas a mulher profissional tem isso e ponto, Isso é né? No verdade. trabalho Não no importa cavalo se é você tem cavaleiro isso ou e não, ponto. né? Você não está lá na prova. Exato, né? Aí A diferença é que lá te você liga, trabalha né? sábado e domingo, acho que é isso mesmo para os homens, vale para mulheres e para homens. Tipo, o profissional do cavalo é assim, me dá pena, mas meu Deus. É ralador. Nossa, sábado, domingo, descansa na segunda, que você tem um dia para resolver Você essas pega o coisas. avião, você vai para não sei onde. Você tem aí 10 que chefes, voltar, né? 10 chefes, 12 chefes. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas aí acho que para todos. Para né? todo mundo, para todo mundo. Não importa. Sim, Realmente é um. né? Tem um glamour, só É um que outro quando você animal trabalha, o hipismo, é o que é você outro falou, animal, você não não é tem animal, peneira, O backstage é outro, né? A gente exato. vê bonito na pista. Não tenha dúvida. Mas mesmo não passando pela gravidez, Gabi, que você começou a falar e eu te interrompi? Essa parte de ser mulher... Eu acho que essa questão física e fisiológica, talvez, de hormônios, de cólicas, de enfim. Talvez um dia pudesse até discutir alta performance de mulheres, né? Como é que é isso, né, para elas? Porque elas são muito profissionais, né? E a gente. Mas eu gosto de uma tenista, né? Como uma tenista. Então, uma mulher. Exato. Porque é um esporte no final, né? Exato. Entendeu? Eu então, também tenho reunião, quero matar 3, mas tem que acordar. Eu vejo a gente como um sexo forte. A gente é muito Forte pra caramba. É o que eu vou ter que falar. E feliz de ser forte, né? Quer dizer, não Cada acho- vez mais se cada vez apropriando, mais se apropriando descobrindo disso. essa força, Exatamente. né? Eu não tinha essa consciência toda que eu tenho hoje. Assim. Eu falo, ainda bem que a Que idade bom. não vem só as rugas, né? Não. vem só as mazelas, né? Vem uma Pra coisa mim, muito... o arrepio do esporte do Grande Prêmio é quando entra uma mulher na pista, das poucas que estão inscritas no Grande Prêmio aqui no Brasil, faz o 0 e aí Elaine no júri, basta uma. Maravilhoso. Ela sempre solta essa, maravilhoso. assim. Elaine, outra né, maravilhosa. referência pra gente Total. no hipismo também, né? Eu Exato, acho que tem uma várias referência, mulheres em verdade. vários
lugares diferentes, né? Em Amém, que sigam sendo posições mais. diferentes. Mas acho que a Gabi não Nossa. acabou de falar o que ela pensa. Você ia falar Gabi, mais, Gabriel? Não, é quanto isso, Atropelada pelas fisicamente. mulheres. Não, fisicamente eu acho que é desgastante, sim. Tem dia que é muito cansativo. Por nós sermos diferentes dos homens. Enfim, acho que a gente tem uma dificuldade maior nesse ponto de físico. Físico. Físico, E olha das que coisas interessante, a acontecem. gente na Luck hoje, de time fixo mesmo, nós somos 7 mulheres. Que legal. São só mulheres. E aí a gente teve um homem, falei, vou pôr um homem aqui dentro, muita mulher. Não deu. Não deu conta. Não rolou, não conseguiu acompanhar, porque a gente faz isso, fala daquilo, e tem que fazer tal coisa. O cara, tipo, ficava olhando a nossa cara, tipo, oi. O que eu vim fazer Qual aqui? que é a prioridade? É tipo, tudo. A gente está montando a empresa, a gente tem que rodar. Ele ficava, não conseguia. Então, do mesmo jeito que eu acho que a gente pode ficar prejudicada fisicamente nessa função, daí estamos pensando, né, estou aqui porque o meu trabalho é com o cavalo, envolve o meio do cavalo, mas não é com o cavalo. Então, fisicamente não é exigido isso, mas aquele dinamismo nosso, aquela coisa da flexibilidade, aquela coisa de você estar cuidando do filho aqui, respondendo aqui, dirigindo, não sei o que lá. Você é E vendo multitalentosa. seu filho, não muda o canal. Não muda o canal, vou vendo, assim, fez o exame, você não fez o exame, você comprou na farmácia, você não comprou. A gente multitalentos mesmo, né? Então, eu acho que isso, pensando em mulher mesmo, eu acho que fisicamente, talvez, às vezes a gente leva uma desvantagem, mas aquilo que você falou, na sensibilidade, na hora de sentir o cavalo, na hora de você não estar fazendo na força, você convencer o cavalo, você não impor essa delicadeza e esse jogo nosso, assim, que a gente... Realmente dá pra gente fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Mas assim, eu vou lançar um desafio aqui. Eu não sei se isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque eu acho que o homem, e eu converso com muitos cavaleiros, eles sentem dor pra caramba. Ah, tá, sobre isso. Muitos estão ferrados. Isso é um fato. É, Eu também isso escuto é da bastante. vida E de às vezes eles cavaleiro. montam menos porque a mulher se escuta Pode ser muito. verdade. Então, às vezes, não é só porque você é mulher e tudo mais, porque o cavalo é um esporte que exige muito da coluna, do corpo. Destrói Você tá a me olhando pele. com uma cara... Hã? Destrói a pele. Mas eu lanço esse desafio. Será que a gente não fala muito isso? Porque a gente olha muito para... A mulher conhece A gente muito tá seu observando, corpo. né? Tem até um meme recente, não sei se vocês viram, que o cara vai pro médico, marcou o médico, tá, ele tá com a mulher e fala pra mulher, eu vou pro médico. Ela fala, então tá bom, vai. Aí ele me fala assim, o que eu vou falar pra ele? E ele não sabe, né? O que vai falar pro médico? Fala que você não tá vendo o que eu tenho. Eles se cuidam Tem esse muito meme, menos, não sei eu se acho, vocês viram, né? É interessante, porque eu acho que é isso. Às vezes a gente acha que talvez a mulher esteja mais, né, seja difícil e tal, mas eu acho que talvez não seja tão diferente quanto a gente imagina. Mas a gente se ouve muito mais. É um desafio, vamos ver. Traz uns meninos aí, pergunta pra eles. Pronto, Muito Gabriela. assunto. Vocês vão fazer uma pesquisa de mercado intensa. Várias pesquisas Queria a gente mais quer. dados. A gente trabalha muito no empírico, né? Muito. No meio. Não tem É dado. verdade. Mas verdade. eu acho que se a gente faz pesquisa e solta, o pessoal responde também, sabe? Ah lá, a gente tá tem vendo? feito Vamos isso. rodar um Isso é fórum. verdade. Ela é a Isso é bem louca do interessante. Formes. Eu sou Todas as ideias que eu lanço, ela fala, vamos soltar A uma Larissa, pesquisa. a Larissa e eu Formes, a gente larga, a gente solta e responde. Porque às as vezes. pessoas respondem mesmo. respondem. Porque até Dá um tem uma- incentivo, dá alguma coisa no final. Sempre dá alguma coisa no final. Então eles vão responder. Você acredita Eu mais respondo nas minhas sempre. ideias, eu solto mais os seus formulários. Obrigada. Temos um acordo de Pronto, mulher. entrou em acordo. Fizemos uma mediação aqui entre as dois claques, Sim. né? Mas acho que talvez então a mulher ter mais noção e conhecimento do corpo seja também um dos motivos da explicação da pirâmide invertida no esporte. A gente já falou um pouco disso, né? De algumas mulheres, pós-maternidade eu fiquei mais receosa, então não vou me A gente arriscar já e ouviu montar várias qualquer cavalo, vezes, não vou fazer iniciação de cavalo. Tem uma questão de trabalhar com o corpo, que se existe essa consciência tão forte do corpo, é mais difícil, né? Não sabe um movimento que eu venho sentindo que ele é diferente? A gente está falando muito do corpo e da diferença, mas o que eu venho sentindo muito nas equipes é a galera trabalhando mais com a cabeça mesmo. Eu tenho sentido que o profissional do cavalo tem ficado mais profissional, no sentido
muito mais pessoas me pedindo uniformes, muito mais pessoas pensando nas suas redes sociais, muito mais pessoas fazendo conteúdo, muito mais, que é uma coisa, e aí não tem Mas eu a acho ver que com... entra nessa profissionalização, né? Aqui, pensando como empresas, todos nós, criação, a parte de trabalho do cavalo, dirigência de clubes, tudo tem uma demanda maior por profissionalizar. A gente também, demanda de leilões, demanda dos cavaleiros. Cavaleiro não comprava foto, cavaleiro profissional, não existia isso. Agora eu preciso pro Instagram. Atualmente é o nosso maior público, assim, de, enfim, vídeo, conteúdo. Exato, são os profissionais que levam fama, que não compram nada. Pra gente também não comprava, hoje em dia eles compram uniforme. Né? Profissional sempre ganhava roupa, ganhava foto, ganhava... Eles não se viam como empresas. Né? E eu acho que eu tenho sentido isso assim acontecer. Agora, essa sua questão da pirâmide invertida, né? Quer dizer, as mulheres, na base a gente vê muitas meninas, né? Tendo muito resultado, ganhando prova e tudo mais, e vai subindo e vai reduzindo, né? Exato. Ou vai fazer faculdade, Então, para... mas por quê, casa. né? Essa é uma discussão interessante, que eu não tenho a resposta. Eu acho, assim, do que a gente já ouviu recebeu um várias pouco. respostas, tem que fazer uma matéria com um compilado. Um compilado de respostas. Tem um pouco a falta de incentivo da família, que pai e mãe vai querer que a filha se profissionalize num meio extremamente masculino, num meio de muita renúncia, que nem sempre você vai ter que estar ali no topo para se destacar, é muito... Que pai que vai incentivar isso? A quantidade de dinheiro que você tem que aportar no começo. Mas você está dizendo então que os pais, só para entender, os pais, eles apoiam os meninos para fazer uma carreira de pismo e as meninas não? Você acha que acontece essa diferença? Não, eu acho que de forma geral o incentivo familiar é pouco. Mas eu acho que é a própria mulher mesmo. Ainda. A própria mulher mesmo, sabe? Na hora que eu olhar e falar, nossa, todo dia eu vou acordar, vou montar 8 cavalos, 10 cavalos. Uma coisa é eu vir, fazer minha prova, adoro montar. E eu acho que a mulher tem um pouco essa visão de longo prazo, de um pensamento um pouco... Outras a gente é criada, né? para planejar o casamento, a família, a casa. É muito mais cultural. Então, eu vou me formar, já tá namorando, então quero casar. Tem steps, né, que você tem que cumprir. Eu acho que a vida não encaixa. Até seria interessante a gente ver fazer tentar fazer alguma analogia com a Europa. Eu acho mais Europa do que dos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos têm algumas características muito diferentes. Mas para a gente entender ali num nível... sei lá, do que a gente chama de clássico para cima, né? Quantas mulheres para quantos homens? Eu não sei como é que é esse ratio, A gente chegou a olhar para isso, a gente fez no primeiro ranking, ano. né? No ranking mundial, quantas mulheres estão entre as top 50. Porque você tem que casar com um cara muito bacana que vai chegar em casa e não vai ter o jantar, ou você não vai estar, ou você foi viajar porque você tem todo uma sábado e prova, domingo você está metida dentro do clube. Todo sábado e domingo você tem que estar dentro do clube até a noite, né? Você vai é o GP, a Copa Ouro. Porque o inverso é o quê? Tá bom, vai que eu fico, eu olho as crianças, eu cuido da casa, eu isso aqui. Mas e o inverso, como é que funciona? É interessante que você está falando, porque se a gente pegar... As cobranças são outras. A Laura Kraut é casada com o que ganhou a Olimpíada aqui no Brasil, o inglês. Como é que ela chama? O do Big... Nick Skelton. Big Star. A Meredith é casada com um cavaleiro. Com o cavaleiro lá, o alemão. Se você vai pegando as mulheres, a Bizimana é casada com um marchante cavalo, né? Mas nesse sentido, quantos relacionamentos de alguém do meio com alguém fora do meio deram certo? Não dá, né? Não dá, né? Porque a pessoa não aguenta, né? Nós aqui, quem que aguenta o concurso? Mas mesmo assim, né? Tem muito mais mulheres apoiando e dando suporte. Isso é um fato. Do que Porque a cobrança é diferente. Pra gente encerrar, eu ia, na verdade, tentar puxar para um lado de o que vocês acham que a gente precisa, né, para ter cada vez mais mulheres, para aumentar a base dessa pirâmide, mas eu acho que a gente falou bastante sobre. Então eu iria para uma parte bem objetiva, de realmente a gente, e aí vocês 4 convidadas, indicarem, falarem, trazerem nomes de mulheres do esporte, tanto profissionais que vocês queiram enaltecer aqui, quanto possíveis convidadas também para o nosso podcast. Pode começar, Bia. Uau! Olha, assim, tem várias mulheres muito bacanas, mas assim, top of my mind, assim, agora, e talvez eu acho que vocês até já tenham entrevistados, mas para fazer outra mesa assim,
eu acho que tem que ser pessoas que tenham muito o que compartilhar, né? Então, eu considero muito a Paula Alho, eu acho que é uma pessoa, né, uma pessoa que vem de cavalo, num mundo muito masculino, eu tenho uma super admiração por ela. E ela é uma pessoa interessante, tem muito conteúdo para compartilhar, acho ela bacana. E a Cacetari, que tem adjetivos incríveis, né? Ninguém com o adjetivo dela. E que Pra é uma mim, o melhor da Cacetari foi galope é que nem salada. Nunca vai ser demais. Pode colocar. Tem umas coisas incríveis. E ela monta um cavalo meu nas provas fortes, então, Lantis Box, então eu sempre... Ela já veio e o que ela falou pra gente sobre isso é: o cavalo amado é o cavalo que entrega. Exatamente, então, assim, exatamente, maravilhosa, exatamente. Essas são as minhas 2 dicas. Boa. Eu gosto da Luciana Lois, eu acho o máximo. E ela tem quando ela fala daquela égua dela, que ela só comprou porque ela queria pular 1,20 m lá, que ela nunca... E o que ela consegue, dos prêmios fora e aqui, eu acho sensacional. Foi vice-campeã agora, final de semana, né? Com outro cavalo, nem a égua. Sempre numa humildade, assim, o pouco que eu a conheço. E às vezes a gente se encontra lá na Paulista. Super querida, né? Super querida. Um dia eu encontrei com ela no vestiário, assim, e ela já estava quase pedindo autógrafo, né? A minha indicação, já que nós estamos aqui representando a parte empresária do esporte, é a Flávia, coach equestre de Brasília. A Flavinha conhecia num momento que eu realmente precisava de um coach, alguém que me ajudasse, porque esporte é muito a mente, né? Pra gente ainda que é amador, assim, é uma coisa que a mente te sabota todo o tempo na vida, e no esporte não é diferente. E aí disso ela virou assim, uma grande amiga, e ela é muito competente, ela é daquelas que tem alunos no campeonato brasileiro, ela voa, ela vem, ela acompanha o aluno no campeonato, e você vê assim que realmente o pessoal fica, assim, é resultado, te dá uma força interna. Bacana. Então a Flavinha é incrível, assim. Mas eram 2 nomes, não é só um? Eu dei 2? É livre. É livre, ok. Nossa, tem tanta gente. A Stephanie já veio, que é nossa, né? Eu acho que a Bruna Chaves... Ela se Ela se apropria. Já percebeu isso? Ela é nossa, ela é Lucky U. Ela é nossa, ela é meu time, ela é time Lucky U. A gente é muito parceira, a gente tem Que uma bacana, comunidade. maravilhoso então, isso. a Bru Chaves, que ela está há muitos anos, ela já teve, assim, fez muitas coisas, muitos momentos nesse esporte, acho que conhece há muito tempo. A Cami Messias, que é uma graça. A Karen, você tem várias. A Karen que morou na Holanda. A Karen que morou na Holanda, a Karen que... A Karen é interessante. A Karen é muito muita legal. experiência que ela viveu lá fora, né, e tudo mais. Não, meu Deus, eu tenho muita gente, eu tenho muita amiga nesse esporte, isso é bom, assim, eu tenho mesmo. Lucky. Vai pôr um espelho na frente, fala com você. É verdade isso. Eu te entrevisto na Eu Lucky. fiquei tímida com essa sugestão do João uma vez. Ele, vamos fazer um. Eu, não. Ela queria fazer um dos sócios pra eu venho. Acho legal. Eu vou vir moderar vocês, a gente faz Lucky U e 2 plaques, eu venho moderar vocês. Eu venho fazer, porque eu o João foi gravar com você, né? Eu fugi pela tangente. A gente é tipo empresa irmã, assim, que prima, legal, assim. que legal. Sim. Você, Gabriela? Elaine veio? Veio, maravilhosa. Já veio? Eu não cheguei a ver o episódio dela. Ela não é uma Mas super... ela pode voltar. É, uma super Todas bagagem, podem, mas a né? Elaine... A gente fez alguns curtos, então, Tá. assim, a Elaine é dessas que tem muita bagagem, né? Sim. Poderia... Elaine... Elaine Zander. Zander. Juíza. É, uma super bagagem. Sim. Putz, pode ser... Não, é isso, não tem como É. parar os assuntos com ela, né? Realmente Não, e ela é muito incrível. conhecimento, né? A gente trouxe Muito. ela para falar sobre algumas regras novas de regulamento e muito... Ela não é uma pessoa política, sabe? Tem maravilhoso. bancou as Fala o que posições dela, bancou, que sabe, ali o papel dela, então foi Ela bem... tem o conhecimento e assim... então Ela é realmente front mesmo, ela é protagonista também. Bacana. Uma mesa redonda só com veterinários. Eu estava pensando em pensei em veterinárias Estava também. pensando em veterinários. Olha, boa ideia. Eu Pri, também falaria Azevedo isso já. mesmo. A Priscila, acho que é uma âncora aí de Sim. muitos anos. É uma agora que a nome gente bem tá com forte. esse novo formato aqui nascendo, eu acho que dá pra trazer, porque a gente sempre fez muito no tete a tete, né? Conversas. Não, isso daqui é Eu e Isa, muito legal. Parece aquele GNT. E acho que dá pra- Papo de segunda. gostoso, esse né? formato, uma delícia. Saia bem gostoso. Saia justa, uma delícia. Obrigada, meninas, por toda Muito, Obrigada, sucesso Obrigada, vocês. Muito que demais. obrigada, viu?